Boa noite a todos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, a nossa transmissão de hoje. E antes de nós começar com o louvor, nós iniciamos em nome do Senhor Jesus Cristo, querendo fazer primeiramente um agradecimento a Deus por ter nos sustentado até aqui. E também queremos agradecer a Deus por todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, desde o Rio Grande do Sul até o Pará, Centro-Oeste, Tocantins. Que Deus venha abençoar a todos os irmãos. E nesse momento nós vamos ouvir uma música, um louvor, e logo após estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus para a nossa mensagem de hoje. Adoremos a Deus, falemos com o Senhor através deste louvor. Nesse momento, enquanto ouvimos a música, vamos também falar com Deus em oração. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Engrandecemos a ti, meu Deus, sobre todas as coisas. Nos colocamos na tua presença neste momento, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha se fazer presente na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Ajuda-nos, ó Senhor, porque nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Tu és o Deus do impossível, e em meio a esta pandemia desse coronavírus, Tu és o Deus do impossível. Eu creio que se for da Tua vontade, o Senhor não basta e tudo cessa. Mas temos que submeter a Tua vontade e sabemos, meu Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e é um momento onde nós nos aproximemos mais de Ti, Senhor. A Tua palavra nesta noite venha falar conosco, a Tua palavra ao ser ministrada venha falar com cada um dos Teus filhos e filhas que nos acompanham, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, nós oramos no nome de Jesus, que nada impeça a nossa comunhão contigo nesta noite, que nada impeça a nossa comunhão contigo nesta oportunidade, meu Pai. Caminhamos diante de Ti. Esta semana nos dê uma semana abençoada. Nos ajude, meu Deus, a cada um dos Teus filhos e filhas que estão nos acompanhando nesta noite. Que eles sejam abençoados por Ti, que tenham uma semana abençoada de trabalho. Seja na área que for, eles sejam abençoados, guardados e protegidos por Ti, Senhor. Faça que nós, ó Deus, que consigamos
Esta epidemia veio, mas a tua igreja não está parada. Veio, mas a tua palavra não está parada. Os tempos podem estar pela falta de presença de pessoas, mas nós somos a igreja. Nós somos o templo que o Espírito Santo habita em nós. Obrigado, meu Deus. Usa-nos, ó Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. A morte venceu e ressuscitou. Este é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o Deus de milagre e é o assunto que nós iremos falar nesta noite. A cura do paralítico no tanque de Betesda. E eu quero convidar você agora, com a sua Bíblia aberta, a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que está escrita no Evangelho segundo São João, Evangelista João, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura deste texto da Palavra de Deus, desta porção da Palavra de Deus, que nos narra esta belíssima história, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Diz assim a Palavra de Deus, a partir do primeiro versículo. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Havia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, disse-lhe Jesus: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um dia de sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado e não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que mandou você pegar a sua maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus entrou no templo e disse-lhe: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi curado, foi contar aos judeus que fora Jesus que ele tinha curado. Amados, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, nós vamos conversar nesta noite a respeito da cura do paralítico. E o texto da palavra de Deus começa nos informando que era
o dia da festa dos judeus. João não nos informa em que festa era esta, mas Jesus Cristo vai para esta festa em Jerusalém. Como todos nós sabemos, no ministério de Jesus Cristo, ele fixa residência na cidade de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, a uma certa distância da cidade de Jerusalém. E ele vai para participar desta festa. Mas enquanto ele vai para esta festa, ele vai passar em um local na cidade de Jerusalém estratégico para curar uma pessoa. O texto nos informa que naquele local havia muitas pessoas doentes e inválidas. Mas Jesus Cristo, naquela circunstância, pelo menos é o que o texto nos informa, é que ele cura somente uma pessoa. Aí talvez você pode perguntar, por que ele não curou a todos? Simplesmente dissesse ou desse uma palavra e todos ficassem curados naquela circunstância. Porque a Bíblia, como eu mencionei, havia ali muita gente sofrendo. Muitos paralíticos, muitos cegos, leprosos, pessoas doentes, mancos, cegos, enfermidade de todos os tipos estavam ali acometidos, aquelas pessoas acometidas dessas enfermidades e sofrendo. Coração sangrando, feridas abertas. E hoje, quantas e quantas pessoas não estão enfermas fisicamente? Mas também eu quero dizer para você que quantas e quantas pessoas não estão enfermas espiritualmente. Que a maior, se é que podemos usar esta frase, a maior enfermidade da humanidade não é a enfermidade física. É a enfermidade espiritual. É o pecado. O pecado ele mata. O pecado ele maltrata. E o texto vai nos trazer a informação logo mais à frente de que este homem estava ali há 38 anos sofrendo por causa de uma enfermidade. Ali, naquela circunstância, o evangelista João narra para nós que acontecia algo sobrenatural e eles acreditavam que um anjo descia do céu. O texto diz para nós que um paralítico esperava o movimento das águas. E João narra para nós que de vez em quando um anjo descia dos céus e agitava as águas. E o primeiro que entrasse era curado. E este homem estava esperando. Ali era a esperança dele. Não sei se ele estava ali mas há tantos anos. Mas a Bíblia diz para nós que ele estava enfermo há 38 anos. Doente, sofrendo. E ele queria ser curado. Talvez, como eu preguei em outra oportunidade aqui da mulher do fluxo de sangue, da mulher hemorrágica, em que ela gastou toda a sua fortuna, todos os seus bens, buscando a saúde nos médicos. Talvez este homem gastou também todos os seus bens, a sua família gastou todos os seus bens para receber a cura. E talvez ali seria a última esperança dele. Mas Jesus passa por aquele lugar. Jesus está visitando a porta das ovelhas naquela manhã. Ele passa pela porta da misericórdia.
no meio de sofrimentos, no meio de gemidos, no meio de choro, no meio de desespero, Jesus enxerga um homem e lhe faz a seguinte pergunta: você quer ser curado? Esta mesma pergunta, 2000 anos depois, Jesus Cristo está fazendo para você. Você quer ser curado? Você que tem esperado há tanto tempo, você quer ser curado? Você que tem buscado solução para resolver o seu problema em todas as alternativas, Jesus está perguntando, ainda a título de introdução: você quer ser curado? Você, irmão, você, irmã, amigo, que nos acompanha por esta transmissão, seja da parte que for deste Brasil ou fora dele, Jesus está perguntando para você: você quer ser curado? Para você que talvez esteja sofrendo com uma enfermidade, e você que talvez já colocou as mãos sobre o enfermo, orou por ele, ele foi curado, mas a tua cura ainda não veio, Jesus está perguntando: você quer ser curado? Em primeiro lugar, Jesus é o médico dos médicos e ele está interessado em você. Está interessado na sua vida. Jesus Cristo, no seu divino conhecimento, ele distinguiu a enfermidade daquele homem no meio daquela presença de pessoas desesperançadas. Pessoas que não tinham mais sonhos. Pessoas que não tinham mais perspectiva de vida. Pessoas que viviam à margem da sociedade. Pessoas que viviam discriminadas. Sua causa, a causa daqueles homens, mulheres que estavam ali, daqueles enfermos, humanamente falando, estava perdido. Não foi ele que procurou Jesus, foi Jesus que o procurou. Por que Jesus o procurou aquele homem? Talvez esta seja uma das perguntas que nós o fazemos. Por que Jesus o procurou? Porque ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e ele conhece o nosso futuro. Jesus viu que a causa da enfermidade daquele homem era por causa de pecado. O texto nos diz para nós no final, Jesus vai falar para ele: volte, não volte a pecar para que algo pior não aconteça. Está lá no versículo 14, no finalzinho do versículo 14. Não sabemos a que momento, não sabemos a que momento da vida daquele homem. O texto diz que ele estava ali há 38 anos. Mas ele estava ali por causa porque ele pecou e contraiu uma enfermidade. Jesus viu que ele estava colhendo aquilo que ele plantou. Então, a triste história daquele homem, por causa do pecado, é que ele estava preso na sua cama, numa cama, por causa de algo que tinha acontecido no passado. E naquele momento Jesus está tratando dele. Não somente curando fisicamente, mas Jesus está curando espiritualmente. Talvez seja o teu problema hoje reconhecer o pecado, pedir perdão para Deus. Jesus olha para a mulher samaritana e viu na vida da mulher samaritana, que nos relata aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, que eu não vou fazer a leitura do texto, ele reconhece a vida de pecado que aquela mulher vivia. E Jesus o trata ela, perdoa os seus pecados.
Caminhando na história, Jesus Cristo está passando por uma cidade e um homem está em cima da árvore querendo ver Jesus Cristo. Jesus conhece a vida daquele homem, conhece o coração daquele homem. Jesus conhece e viu que as riquezas do jovem o prendiam e não deixava que ele buscasse a vida eterna. Não estou aqui dizendo que é pecado ser rico. Não estou aqui dizendo que é pecado ter riqueza. O problema é ter o coração preso nas riquezas. Jesus, na comissão, no chamado dos seus discípulos, ele chama um homem que vai o trair falsamente com um beijo. Mas Jesus está olhando para você hoje. Ele sonda o coração. Ele conhece qual é a sua doença, qual é a minha doença. E a palavra de Deus, nada fica oculto aos olhos de Deus. Caim tentou fugir de Deus. Acã tentou encobrir o seu rosto, o seu pecado, o seu roubo. Davi tentou esconder o adultério que cometeu, mas o Senhor estava vendo. Jesus conhece os segredos do seu coração. Jesus sabia que aquele homem estava enfermo há tanto tempo. Jesus conhece a sua angústia, o vazio. Ele tem compaixão. A doença do homem, naquela circunstância, era uma causa perdida. Por isso Jesus foi ao encontro dele. Queira Deus ou não, essa enfermidade que tem assolado o mundo, que tem assolado nações, seja uma oportunidade que Deus está dando para você o encontrar com Ele ou Ele encontrar com você. Jesus Cristo, naquele dia, passando pelo tanque de Betesda, pela porta da misericórdia, Ele abriu a porta da esperança para aquele homem, porque Ele sentiu a dor daquele homem. Quando os nossos recursos acabam, vêm os recursos de Deus. Quando as nossas forças acabam, vem o milagre, a intervenção do Senhor. Como eu disse na introdução, naquele local, próximo àquele tanque, tinha muitas pessoas, mas Jesus olhou para um. Porque não tinha ninguém por ele. Ele se sentia sozinho, não tinha paz, vivia na solidão, marcava a sua vida. Ele havia chegado até ali e não tinha mais esperança, desesperançado. Se você se sente só, Jesus está perto de você. Ele pode preencher o vazio da sua alma. Talvez todos te abandonam. Talvez muitos te acusam, te discriminam. Mas Jesus quer investir na sua vida. Se você se sente desamparado, Jesus está dizendo, levanta. Põe-se de pé. Se você caiu, se você fracassou, que não tem forças para levantar, Jesus está dizendo, levanta, pega a sua maca e anda. Não fique aí parado, porque o anjo talvez venha e mexa na água, mas você não vai entrar, porque outro vai entrar no seu lugar. Eu sou aquele que cura. Se você se sente desencorajado, Jesus está acendendo a chama do seu coração de novo. Se para você a expectativa não existe mais, Jesus está dizendo, você quer ser curado, hoje é o dia da sua cura. Não se sinta manco, não se sinta aleijado, não se sinta deformado os seus sentimentos. Jesus quer curar você, Ele quer limpar a sua vida, Ele quer restaurar o seu nome, Ele quer perdoar o seu pecado.
Se você se sente fraco, derrotado, Jesus restaura. Em segundo lugar, Jesus pode curar, porque ele diagnostica meticulosamente a sua doença. Para você ser curado, você precisa entender qual é o seu problema. Não é eu, que sou pastor de algumas pessoas que nos acompanham, não é você que é ovelha de outros pastores, ou que não tem pastor, que é apenas um telespectador que está nos assistindo nesta oportunidade. Não é eu que vou trazer o diagnóstico do seu problema. Você precisa identificar as áreas da sua vida que precisa ser curada. Aquele homem, paralítico do tanque de Betesda, precisava ser curado fisicamente. Muitos não faziam conta dele, mas ali Jesus o fez. Temos feridas emocionais? Temos. Já falei numa outra oportunidade que ao final desta pandemia, quando voltar tudo, se é que vai voltar a normal, as coisas normais um dia, quantas e quantas pessoas não já estarão em uma depressão profunda, feridas emocionais abertas, por perda de um ente querido, por estar enfermo, por perda de um trabalho, por divisão na família. Jesus Cristo quer restaurar a sua família. Feridas emocionais, quando não são saradas, não tratam de forma apropriada, elas ficam abertas e sangrando por muitos e muito tempo. Aquele paralítico, ele precisou lidar com os dramas da sua consciência, da sua existência, da sua vida. Por quê? Abandono da família. Naquela cultura, e muitas culturas nos dias de hoje, uma pessoa paralítica ela é abandonada. Uma pessoa que tinha uma deformação, ela era abandonada. E aquele homem, ele vai para aquele local porque ele estava sendo abandonado pela família. Ele vivia na solidão, na amargura, rejeitado. E é tanto que ele mesmo confessa para Jesus Cristo, quando Jesus diz assim, você quer ser curado? Vejam aí no versículo 7. Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Ele está dizendo aqui, eu estou sozinho, não tem ninguém por mim, não tem ninguém que olha para mim. Quantas doenças nos dias de hoje precisam ser curadas na sua vida, na minha vida, na nossa família. Mágoas, rejeição, abuso sexual, ingratidão, falta de perdão, pessoas presas ao passado, feridas abertas, precisam ser curadas, porque a cura é necessária. Ele é o Senhor que cura. Jesus pergunta para ele, e ele pergunta para você. E o Senhor que cura, o milagre da cura, a cura do paralítico. Talvez a sua paralisia ela não seja física, mas você está preso, amarrado espiritualmente, tem uma ação maligna, um demônio prendendo você, que não deixa a sua vida andar. Você precisa dar um passo para Jesus Cristo. Admita que você está parado, identifique a sua ferida, remova as feridas do passado, entregue a sua causa a Jesus, ao Senhor, porque Ele te conhece. Como diz o salmista lá no Salmo de número 139, que Ele é que sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele conhece a cada um de nós.
Ele conhece a todos, ele ouve as orações de todas as pessoas, sem confundir nenhuma delas. Jesus está nos chamando, ele está nos convidando a remover as farpas do nosso coração. Porque quando Jesus pergunta para o homem do tanque de Betesda se ele queria curado, ele responde. Ele dá uma desculpa, sim, mas, Senhor, não tem ninguém. Ele poderia ter dito simplesmente sim ou não, mas ele cruza, a cura para ele, através dos benefícios, tinha razões. Não tem ninguém por mim. Sou vítima. Não seja vítima do abandono, da ingratidão da família, dos amigos. Talvez aquele homem do tanque sofreu de mágoas, mas Jesus está diante dele. Além de doente do corpo, ele também era doente da alma. Ele atribuía a falta de cura às pessoas porque não tinha ninguém para levar ele. Eu não fui curado porque não tem ninguém que me coloque na água quando ele é agitado. Quando eu tento ir, desce outro no meu lugar, e aí ele recebe o milagre e eu fico na fila mais uma vez. Tire as farpas do seu coração. Remova. Mesmo que seja doloroso, coloque uma pedra no passado. Este processo dói, mas cura. Muitas das vezes significa olhar para trás e reparar os danos, recordar experiências dolorosas, perdoar. Não seja vítima, mas libere o perdão, arranque a mágoa, a falta de perdão. Quem não perdoa não tem paz, quem não perdoa não ora, quem não perdoa não é perdoado, quem não perdoa adoece, quem não perdoa entregue ao sofrimento, quem não espere a pessoas que te feriu ir atrás de você, mas perdoa e fique livre. Esqueça. Por isso que Jesus que pergunta, quer ser curado? Deus nos chama para viver uma vida diferente. Lá na cruz, Cristo perdoou os nossos pecados. Lá na cruz ele sarou a nossa vida. Lá ele tratou de cada um de nós, vertendo o seu sangue imaculado. Você pode ser curado, porque Jesus tem o remédio certo para a sua doença. Terceiro lugar. É a pergunta que Jesus fez. Quer ser curado? Não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa o que você fez, não importa os caminhos que você trilhou, ele está dizendo, você quer ser curado, você quer ser curada? Marcos nos informa que a mulher hemorrágica sofreu 12 anos, Jesus o curou. A mulher encurvada andou 18 anos sofrendo de um sofrimento nas costas. Jesus o curou. Esse homem estava doente. Há 38 anos Jesus curou. Jesus viu um jovem, um homem cego de nascença, ele curou. Ele está vendo você. E ele quer curar você também. Não importa a causa. Jesus é maior do que o problema. A sua doença pode ser incurável, mas para Jesus não. Ele é poderoso para curar você nesta oportunidade. A exemplo do que ele fez com todos os que eu citei aqui antes. A mulher hemorrágica, a mulher encurvada, o homem do tanque de Betesda, o cego de nascença, o endemoniado de Gadara. Não importa a gravidade. Quer ser curado?
Não importa o que você está vivendo, Jesus está querendo também curar os teus sonhos. Aí você passou pelo tratamento de Deus, você passou pelo perdão do Senhor, pela cura de Jesus Cristo, mas você ainda está dizendo: e agora? E os meus sonhos? Se os teus sonhos for da vontade de Deus, se os teus sonhos for para glorificar a Deus, Ele está dizendo, Ele falou um dia esta frase: vem para fora. Ele está dizendo para você, Ele está te chamando. Vem. Ele falou esta frase para Lázaro, lá no capítulo 11 deste evangelho. Ele está dizendo para você nesta noite: vem para fora. Vem ao meu encontro. Vem até mim. Você quer ser curado, os seus sonhos, você foi curado, você vai ser curada, você está sendo curada. Os teus sonhos vai ser realidade. Não importa. Não importa as desastradas consequências do seu problema. A sua saúde não acabou. O seu nome não foi para a lama, a sua família não está arrebentada, porque Jesus vai restaurar e vai fazer tudo novo. Como diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Aí você me diz assim: ah, mas eu preciso, pastor, mas eu preciso colocar a minha vida em ordem. Se você for esperar por este tempo, lamento te dizer, você nunca vai conseguir. Mas se você vir, Jesus vai ajudar a você a colocar a sua vida em ordem. Jesus ajudou a mulher samaritana a colocar a vida dela em ordem, quando ele ensinou para ela a respeito da adoração. Jesus ajudou um homem por nome Nicodemos a colocar a vida dele em ordem, quando ele ensinou para ele a respeito do novo nascimento. Jesus ajudou este paralítico do tanque de Betesda a colocar a vida dele em ordem novamente quando ele foi o curado. Jesus está presente e Ele tudo pode. Foi palavras dele. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Foi-me dado toda a autoridade, ele disse Jesus. Levante. Toma o teu leito e anda. Toma a tua cama e anda. Jesus dá esta ordem para nós. Dá esta ordem para mim e para ti. Levante. A palavra de Jesus tem poder. A natureza se curva diante da palavra dele. Os anjos se curvam diante da palavra dele. As enfermidades se curvam e partem em retirada diante da palavra dele. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele disse certa vez para um homem: estende a mão. E o homem estendeu e a mão foi restaurada. Ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E o morto levantou. Jesus está dizendo: levante. Não fique prostrado. Não fique prostrada. O libertador da sua vida chegou. Hoje é o dia. Não se sinta mais, não ande mais como um derrotado. Não viva mais na escuridão. A luz brilhou e a luz está brilhando. Não se sinta mais encurvado. A cura chegou. Esta é a noite. Eu quero convidar você a tentar agora o resultado. O homem viu-se imediatamente curado. O milagre de Jesus é imediato.
Para aquele homem foi imediato. Aí talvez você me pergunte, por que tantas pessoas sofrem com enfermidades? Por que tantas pessoas estão sofrendo, morrendo com enfermidade nos dias de Jesus Cristo? Tinha todo tipo de enfermidade. Mas ele não curou a todos. Ele é imparcial? Não. Mas ele quer curar você do seu pecado, principalmente. Talvez ele quer te curar da enfermidade, te curar da enfermidade, te livrar da enfermidade ou te livrar da enfermidade. A cura de Jesus não é imparcial. Ele não ofereceu para aquele homem meias soluções. Ele não oferece para você meias soluções. Ele não usa artifícios para enganar. O nome de Jesus, o mesmo Jesus que levantou aquele enfermo está aqui hoje. Primeiro ele quer perdoar, ele quer curar, ele quer salvar. Está você nessas condições? Está você, amado irmão e irmã, nessas condições? Hoje é o dia do seu milagre. Ele é o médico dos médicos. Ele está entre nós. Ele é o Filho de Deus. Ele conhece você. E Ele ama você. Ele está interessado em você. Busque a Ele. Chegue-se a Ele. Reflita no que você ouviu nesta noite. Ou se você voltar depois, você consegue ouvir novamente. Mas reflita no Cristo que cura o paralítico. Não se sinta mais paralisado. Não se sinta. Mesmo que você tenha que ficar em casa obedecendo às autoridades, obedecendo às recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde Municipal, ou do seu médico particular, mas não se sinta paralisado. Você tem a liberdade de dobrar os seus joelhos hoje ou amanhã e falar com o Senhor. Ele é o Filho de Deus. E eu quero, nesta oportunidade, amados irmãos e irmãs, eu quero orar por você. Eu quero orar com você, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar. Talvez você amanhã não vá trabalhar, mas você tem outras atividades a fazer, porque Ele é o Deus de milagre. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura. E neste momento, feche os teus olhos, ore juntamente comigo, ore pela sua família, em primeiro lugar, ore pelos seus parentes, amigos, ore pela igreja que você congrega, ore pelo seu pastor, ore pela nação brasileira, pelo povo brasileiro. Peça para que o Senhor estanque esta enfermidade. Ele tem poder para fazer. Ele vai fazer no momento certo? Vai. Mas eu preciso orar. A Bíblia nos recomenda, a Bíblia nos manda que nós devemos orar. Tem um fato na Bíblia, na vida de um homem, que enquanto a criança estava viva, ele estava orando. A criança morreu, ele falou que não precisava orar. Então, enquanto está vivo, enquanto tem esperança, vamos falar com Deus, vamos orar. Então, esse é o momento. Então, falemos com o Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nós te adoramos, nós te bendizemos ao Senhor. Neste momento, nós concluímos a nossa mensagem e eu te peço, meu Deus,
Aplica esta palavra na minha vida. Aplica esta palavra, Senhor, na vida dos meus irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Eu oro pela vida de cada um que nos acompanhou ao vivo, mas oro também por aqueles que nos o acompanharão, que irão assistir posteriormente, Senhor. Abençoa a vida deles, a família, o trabalho. Cura, Senhor. Senhor, que é a nossa água, o nosso alimento. Cura, meu Pai. Deus. A nossa alma tem sede de Ti. A nossa alma tem buscado e recebido de Ti, Senhor, o cuidado, o bálsamo, o conforto, o consolo, o ânimo para seguir em frente. Distante de que nós não podemos viver, Senhor. Não existe outro caminho, não existe outra alternativa que não seja o Senhor. Escuta o clamor da igreja. Escuta o clamor da nação brasileira. Escuta o clamor da igreja evangélica brasileira. Escuta, Pai. E neste momento, com o compromisso que nós temos assumido contigo um dia, Senhor, eu oro pela vida da igreja Adventista da Promessa no Jardim ABC, por cada família desta igreja que o Senhor nos deu a tão magnífica e santa oportunidade e privilégio de pastorear. Eu oro pela vida de cada um deles, cada família. Tu conheces a vida de cada criança dali, meu Pai, os jovens, os adolescentes, os anciãos, os adultos. Abençoa, Senhor. Cerca com os teus cuidados, meu Deus, para a glória do teu nome, Pai. As tuas misericórdias sem fim sobre a vida deles. E quando passar tudo isso, nós possamos ver a tua igreja florida. Assim, meu Deus, como o Senhor nos ama. Cuida dos teus filhos, meu Pai. Oramos pela vida do presbítero, pela vida dos diáconos, das diaconisas, da liderança da igreja do Jardim ABC, meu Pai. Abençoa os teus filhos. E todos os nossos irmãos e irmãs que têm nos visitado, que adentrou naquele templo, seja abençoado por Ti, meu Pai. Eu oro por todos, ó Senhor. Dê aos teus filhos uma semana abençoada. Que possamos, meu Deus, nesta semana viver guardados e protegidos por Ti. Traz a Tua bênção. Eu oro também por todos que estão enfermos, seja de qualquer tipo de enfermidade. Está em um leito de um hospital neste momento, ou que está na sua casa, numa casa de recuperação. Eu oro pedindo, meu Deus, em nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra, seja repreendida, que o milagre aconteça. Oro também por aqueles que cuidam, pelos médicos, pelos enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, cuidadores. Em nome de Jesus, abençoe e sustenta nas tuas mãos. Traz, meu Deus, a tua bênção espiritual, forças físicas para vencer, Senhor. Não deixe, meu Deus, na nossa casa, na casa de cada um que nos assiste nessa oportunidade. Não deixe faltar, meu Deus, alimento. Mas principalmente o alimento da tua palavra, o alimento espiritual. Eu louvo a Ti, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Não nos deixe, meu Deus, reclamar de Ti, não nos deixe, meu Deus, blasfemar de Ti, porque não vale a pena viver afastado de Ti. Se contigo está difícil, imagine longe. Só teremos trevas, só veremos angústia, só veremos sofrimento. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesta noite. E Te agradecemos, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus.
Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, ó Senhor. Escuta o clamor da tua igreja, Pai. Escuta o clamor do teu povo, porque nós o precisamos de ti. Nós necessitamos de ti. Seca as lágrimas dos teus filhos, Pai. Este irmão, esta irmã, este pai de família, esta mãe de família, que tem banhado o seu rosto com as lágrimas, as lágrimas têm queimado o seu rosto, salgado a sua boca. Seca e acolha estas lágrimas, meu Pai. Este pai de família, esta mãe de família, que tem vivido angustiado, que não tem perspectiva, olhe para eles, meu Pai, porque a tua palavra nos diz que quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, o Senhor vem ao nosso encontro. E aqui nós estamos. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amados irmãos, chegamos ao final. Obrigado a todos pela disponibilidade de tempo que você teve para nos acompanhar. Que o Senhor te dê uma semana abençoada de trabalho, de saúde, você que vai trabalhar. Que a sua família seja abençoada. Que o seu lar seja guardado e protegido pelo Senhor. Continue orando por nós, assim como nós estamos orando por você. Eu conto com as orações de cada um. E lá na frente nós o testemunharemos e glorificaremos a Deus pelo milagre acontecido na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no meio do nosso povo e todos quantos nos acompanham. Nós encerramos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, continue com cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.